Então, boa noite, gente. Bem, vou estar gravando agora mais um vídeo aí antes da prova sobre o número de Reynolds, né? Porque o Ivan tinha deixado bem claro que a parte teórica pode cair um pouco mais na questão de múltipla escolha de número de Reynolds. Então, vamos tentar passar aqui mais na teoria que vem por trás do número de Reynolds e depois fazer um exercício para treinar. Bom, o número de Reynolds ele surge a partir de um experimento, tá, que foi feito num tubo de seção circular, legal, que o carinha lá ele decidiu colocar um fiozinho de tinta dentro de um tubo com água e ver como é que essa linha de tinta que era formada se comportava, né? E ele observou, né, três tipos de comportamentos diferentes. O laminar, onde a linha ela ficava basicamente bem retinha. Em transição, que a linha já começava a ter uns distúrbios. E o turbulento, que é onde ia tudo pro caralho, né? E aí bagunçava tudo, certo? E, né, não vou entrar aqui no mérito de tentar demonstrar a fórmula nem nada, mas existe um número que é associado a esses comportamentos, né, de, de turbulência, transição e laminar, né, dos escoamentos dentro dos tubos, que é chamado número de Reynolds, né. Esse número de Reynolds aqui, é importante dizer, ele é adimensional, certo? Ele não representa nenhuma unidade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um número de Reynolds igual a 500, ele é só 500, né? Ele não é 500 metros, 500 segundos, nada. Ele é simplesmente 500. É um parâmetro que a gente vai usar para analisar escoamentos, tá? E aí, como é que a gente determina esse número de Reynolds? Bom, existem alguns jeitos da gente escrever essa fórmula, né? Como aqui a gente está analisando primeiramente um tubo de seção circular, né? Onde a gente tem um tubo que a boquinha dele é um círculo mesmo. Então, a gente pode dizer que o número de Reynolds ele é ρ d sobre μ. Vamos lá. Rho, densidade do fluido que está passando ali dentro desse tubo. V é a velocidade do escoamento. Dzão aqui é o diâmetro do tubo. E o μ é a viscosidade dinâmica desse fluido. Tá? Viscosidade é uma grandeza aí que a gente trabalhou um pouquinho na G1, mas que não é tão familiar assim, né? E, bom, basicamente representa o quão... Bom, é porque a viscosidade a gente pode analisar bem quando a gente pega um exemplo, né? Então, sei lá, se você derramar uma garrafa d'água na tua mão, por exemplo, e derramar uma garrafa de mel, acho que todo mundo consegue perceber que a água ela vai fluir bonitinho pela tua mão, depois você limpa, e o mel, primeiro que ele demora a cair, e segundo que ele não vai escorrer com tanta facilidade assim na tua mão, né? Ele vai grudar bem. E isso tem a ver, obviamente, com a viscosidade desses dois fluidos, tá? O mel é bem mais viscoso que a água. Então, essa é a relação, né? Mas, né, a gente pode lembrar da nossa relação de vazão igual a velocidade vezes área, né? Que a gente também viu na G1, e aplicar ela aqui no número de Reynolds, né, usando essa velocidade, para tirar a outra relação do número de Reynolds que não depende da velocidade, certo? Que seria 4ρ 4ρq sobre mi pi d, sendo o Q a nossa vazão, né? E agora o π, ele percebe que o π aparece aqui embaixo, né? Agora por causa da área que a gente substituiu, tá? Legal. Então isso aqui dá
dá esse número aqui de Reynolds, tá? Mas como é que a gente usa esse número para interpretar o tipo de escoamento que a gente está tendo? Então, via de regra nossa da disciplina é o seguinte: um número de Reynolds menor que 2000, a gente está num escoamento laminar, tá? Um número de Reynolds entre 2000 e 4000, nós estamos numa fase da transição do laminar para o turbulento. E quando o nosso número de Reynolds é maior que 4000, aí a gente efetivamente entrou num escoamento turbulento. Legal? Porém, toda essa análise que foi feita aqui, ela foi para tubos circulares, certo? Mas e se o tubo não for circular? Né? Se o tubo não for circular, a gente precisa fazer uma leve adaptação, tá? Ao invés da gente usar o nosso diâmetro, que a gente conhece, nós vamos usar uma coisa chamada diâmetro hidráulico, tá? Um diâmetro hidráulico, ele vai ser dado por uma relação entre a área e o perímetro da figura que, se aplicado por um tubo de seção circular, vai dar o próprio diâmetro, né? Então, é uma variável aí que foi criada justamente para a gente conseguir adaptar do circular para os outros tipos de tubo, né? Então, esse diâmetro aqui, hidráulico, né? Ele é dado por dH, ele é 4 vezes a área dividido pelo perímetro, tá? Esse P de perímetro. Vou deixar isso escrito aqui, né? Porque a gente tem muitas variáveis com P, pressão, a gente tem o ρ, às vezes ele se confunde um pouco com P, a gente tem perímetro, tem a própria unidade do POASE, que, enfim, veremos ainda, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas isso aqui é perímetro, tá? Mas nós também podemos fazer uma análise parecida de quando a gente utilizou o Q igual a VA, tá? Da vazão igual a velocidade vezes área. Porque percebe, nessa fórmula lá de cima, 4ρQ sobre μpd, πd, né, o D, ele é diâmetro. Diâmetro num tubo de seção circular, num círculo, né, na verdade. O diâmetro de um círculo, ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio. E a gente conhece bem, né, 2πr, circunferência, né, é o perímetro de um círculo, né. Ou seja, esse πd, ele é o próprio perímetro, né, da figura que a gente está observando. Ou seja, se a gente está fazendo uma análise genérica, a gente pode simplesmente, ao invés de colocar πd, falar que isso daqui é 4ρ, Qzão, divididos por μ vezes o perímetro. Tá? E aí o perímetro da figura varia de acordo com a figura que a gente vai observando, certo? Então, é basicamente isso. Tá? É importante falar um pouquinho sobre as unidades, né, da viscosidade, porque esse μ aqui, ele é dado em Pascal vezes segundo, tá? Porém, é comum que ele apareça numa unidade que é P. Isso aqui é o POASE, tá? E aí a gente precisa saber transformar isso daqui, que é muito importante. Basicamente, um POASE é igual a 10 a menos 1 Pascal vezes segundo. Beleza?
Muitas vezes pode aparecer sem tipoase pra gente, né? 1P, ele é a mesma coisa que sem tipoase, que faz sentido, né? E aí, 1 sem tipoase vai ser o quê? Se a gente tem 1 poase igual a 10 a menos 1, 1 cent vai ser 1 sobre 100 esse valor. Então, a gente já tem 10 a menos 1, vai multiplicar por 10 a menos 2, a gente vai ter 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Tá? E, se a gente quiser, a gente pode escrever a nossa viscosidade cinemática, que é esse Vzinho meio estranho. Tá? Isso daqui tem relação com a viscosidade dinâmica que a gente já tinha encontrado e o ρ. Tá? Então, se o problema só te der a tal viscosidade cinemática, isso aqui é basicamente μ sobre ρ. Tá? Então, se você precisar, não tem problema, é só substituir lá na fórmula. Ao invés de usar ρ e μ, você usa esse Vzinho aqui, que eu esqueci o nome da letra. Tá? A unidade disso daqui é metro quadrado por segundo, ou uma unidade conhecida que é Stokes. Tá? Isso daqui é Stokes. Um Stoke é a mesma coisa que 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, mas, como eu disse antes, é comum que a gente veja isso daqui como cent Stokes. E aí, 1 cent Stoke vai ser a mesma coisa que 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Tá? E aí, gente, é basicamente isso da parte teórica. Tá? Eu acho importante, né, que a gente saiba fazer a interpretação do enunciado, verificar qual tipo de variável a gente vai querer estar usando para resolver o problema, né, quando ele pede o escoamento. Para treinar isso, eu separei uma questãozinha aqui, tá, da própria lista, para a gente fazer juntos. Então, vamos lá. O problema pede: calcule em metros por segundo a maior velocidade média que um escoamento de óleo em um microcapilar de diâmetro d igual a 100 micrômetros pode ter para ser laminar. Adote ρ igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico e μ igual a 0,1 poase para a densidade e para a viscosidade dinâmica do óleo, respectivamente. Bom, vamos lá, né? Muitas coisas para a gente já digerir aqui. Primeiro, D igual a 100 micrômetros, 1 micro é 10 a menos 6 metros. Isso aqui vai ser 10 a menos 4 metros. Tá? Rho, a unidade que a gente usa para Rho, quilograma por metro cúbico. Tá? Então, isso daqui dá 800 quilogramas por metro cúbico. E o nosso μ está dando 0,1 poase, que é a mesma coisa que 10 cent poase, que vai ser a mesma coisa que 1 cent poase é 10 a menos 3, 10 vai ser 10 a menos 2 Pascal vezes segundo. Show? Então, já fizemos as transformações necessárias aqui. O que a questão pede? Ele quer em metro por segundo, ou seja, legal, unidade do sistema internacional, a maior velocidade média que um escoamento de óleo pode ter para ser laminar. A gente está considerando aqui que o maior valor para o número de Reynolds para um escoamento ser laminar é 2000, certo? Então, basta a gente fazer o Reynolds igual a 2000 e verificar qual é a velocidade que faz com que isso aconteça, certo? Então, voltando na fórmula de Reynolds, a gente tem diâmetro, tem densidade e tem viscosidade. A gente pode muito bem usar a fórmula que usa tudo isso e a velocidade, que é o que a gente quer, né? Então, se eu fizer ρv
d sobre mi, eu posso isolar esse v e fazer mi vezes Reynolds divididos por ρ d é igual a velocidade, certo? Então a velocidade vai ser igual, nosso mi, 10 a menos 2, o Reynolds máximo tem que ser 2000, o ρ é 800 e o nosso diâmetro é 10 a menos 4, tá? Bom, vou cortar aqui, aqui, aqui. Então, a gente vai ter 10 a menos 2 vezes 20 é 0,2 sobre 8 vezes 10 a quarta. Porque esse 10 a menos 4 passa para cima, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 2000 sobre 8. Isso dá 250 metros por segundo. Show? Legal. Letra B. Calcule em metro cúbico por hora a menor vazão que um escoamento de ar em um tubo de um sistema HVAC de raio R igual a 12,5 cm deve ter para ser turbulento. Adote V igual a 0,15 Stokes para a viscosidade cinemática do ar. Então, faz sentido esse pedido, né? O turbulento ele pode ser maior que 4.000, certo? Mas a gente quer a menor vazão possível, né? Então, ele quer o quê? O menor Reynolds possível para que ele se mantenha como um escoamento turbulento, tá? Aqui ele dá o raio, né? Mas, assim, se ele dá o raio, ele dá o diâmetro, né? D é a mesma coisa que 2R, que vai ser 25 centímetros, que é a mesma coisa que 0,25 metro, tá? Esses barulhos de WhatsApp são do meu computador, tá? Para quem estiver ouvindo. E aí ele dá o Vzinho igual a 0,15 Stokes, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 0,15 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, tá? Deixa eu ver da transformação aqui de cima que eu tinha anotado. Legal? A gente tem basicamente tudo que a gente precisa de novo, né? Reynolds, lembra? Mi, antes de botar a fórmula de Reynolds, deixa eu anotar aqui. Mi sobre ρ é igual ao V, certo? Ou seja, ρ sobre mi, né? Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre ρ. Por que eu estou escrevendo isso, né? Porque na fórmula ele aparece aqui, ó, tá vendo? Como ρ sobre mi, certo? Então a gente vai colocar esse Vzinho embaixo, tá? Ou seja, o nosso número de Reynolds ele é Vd sobre ρ, tá? Ou seja, ele quer... Ah, calma aí, perdão. Não, não é isso que eu quero enunciar. Ele quer a vazão, tá? Então, a gente tem que ser coerente com o pedido, né? Se ele quer a vazão, é muito mais jogo a gente utilizar a fórmula da direita aqui, né? Para não envolver a velocidade, já envolve a vazão direto, tá? Então, Reynolds é igual a 4Q sobre Vzinho πd, tá? Ou seja, Q vai ser igual a π d Vzinho Reynolds dividido por 4.
Só joguei as variáveis de um lado para o outro. E agora a gente pode substituir valor. Tá? Se ele quer a menor vazão possível para continuar sendo turbulento, então a gente tem que analisar o menor Reynolds para ele continuar sendo turbulento, que é 4.000, né? 4.000 é o limiar para o Reynolds continuar sendo turbulento. Então a gente vai ter π vezes o diâmetro, que a gente já anotou ali, 0,25, vezes o nosso V, que é 0,15 vezes 10 a menos 4, vezes o Reynolds de 4.000, dividido por 4. Tá? Aqui esse 4 corta com esse 4.000, aqui fica 1.000. Esse 1.000 corta com esse 10 a menos 4, isso aqui dá 10 a menos 1. Eu vou me dar a liberdade de olhar quanto que isso aqui dá no gabarito. Tá? No caso, aqui no gabarito, ele vai estar ele já vai estar em metro cúbico por hora, né? Bom, vamos fazer aqui rapidinho na calculadora. Π vezes 0,25 vezes 0,15 ESP menos 1. Isso dá 0,01178. Tá? Isso em metro cúbico por segundo, certo? Se a gente quer metro cúbico por hora, né, é só a gente pensar, bom, se a gente tem metro cúbico por segundo, a gente está vendo quanto de vazão a gente tem em 1 segundo. Ou seja, em 1 hora a gente vai ter 3.600 segundos, certo? Então a gente tem que multiplicar isso daqui por 3.600, né? Porque a gente vai passar esse metro cúbico por segundo 3.600 vezes para ter o metro cúbico por hora. Então, nosso Q vai ser igual, vamos verificar que isso aqui está dando a mesma coisa, vezes 3.600, 42,41 metro cúbico por hora, aproximadamente. Exatamente o que está dando no gabarito. Maravilha. E aí, na letra C, discuta a viabilidade prática dos resultados obtidos nos itens A e B. Isso daqui eu acho uma questão interessante porque, para o modelo de prova que ele está querendo fazer, talvez, né, a gente tenha que abordar alguma coisa desse estilo, né, discutir a viabilidade. Né. Eu não vou nem escrever nada a respeito da letra C, vou só falar. Vamos lá. Para que na letra A gente tenha maior velocidade média e ele continue sendo laminar, a gente precisa de uma velocidade média de 250 metros por segundo. Lembrando, quando você quer ir de quilômetro por hora para metro por segundo, você tem alguma coisa parecida com... Perdão, quando você quer ir de quilômetro por hora para metro cúbico para metro por segundo, você tem que multiplicar, dividir por 3,6. Então, 72 km por hora são 20 metros por segundo. Ou seja, para a gente pegar 250 metros por segundo e passar para quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Isso dá quase 1.000 km por hora. Gente, assim, é analisar o valor e ver o quão inviável isso é. Né? Isso é completamente fora de questão. Entendeu? Porra, completamente fora de cogitação você ter um óleo escoando num microcapilar, um negócio com a finura do teu cabelo, a quase 1.000 km por hora, pô. Isso não existe, né? Então, na letra A, completamente inviável. E agora a gente pode pensar na letra B. A gente está escoando ar dentro de um tubo, certo?
E vamos lembrar aqui que 1 metro cúbico são 1000 litros, tá? Então, eu vou me basear aqui na vazão que a gente tinha achado em metro cúbico por segundo mesmo. Se isso daqui é uma vazão de metro cúbico por segundo, 1000 litros seria 3, seria 11,78 litros por segundo. Né? Então, 0, 1. Fluiu 11,78 litros de ar. Né? Ar é muito pouco denso. Né? Então, a gente consegue fluir muito ar. Né? Ainda mais a gente analisando um problema de vazamento, de escoamento de ar turbulento, né, para um sistema de alimentação, sei lá o que. Então, realmente, tem que fluir ar muito rápido, e bastante. Né? Então, de fato, esse valor aqui está fazendo sentido, tipo, não está nada muito absurdo ou nada muito pequeno. Né? Então, é bom que a gente tenha essa interpretação, né, dos valores que a gente obteve, para a gente poder, né, trazer um sentido para o que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o mais importante, a gente conseguir analisar o número de Reynolds, analisar esses valores que a gente encontra e verificar né, se isso realmente é algo aplicável na prática. Mas, enfim, essa é a questão que eu queria trazer de exemplo, achei ela mais interessante de fazer. E, enfim, espero que o vídeo tenha ajudado.